Bueno, gente, vamos comentar sobre uma coisa interessante. Já estão perguntando, não é a primeira vez que eu posto sobre a ordem do cetro. Então, a ordem do cetro se baseia justamente porque os mestres impunham um cetro. Saint Germain é um dos que faz parte da ordem do cetro, assim como Lanto, Jiaoku e outros. Então, o que é o cetro? O cetro, na antiguidade, nos grandes magos, representa um símbolo do poder dos altos escalões dos magos, né? Então, na verdade, o cetro é um aparelho tecnológico, de tecnologia espiritual, tecnologia quântica, que permite manipular portais, fendas dimensionais de uma dimensão para outra, de uma realidade para outra, dentro dos diferentes layers do simulador Terra ou além deles. Então, o cetro também faz conexão, comunicação com o computador IA/Terra ou IA das naves do Comando Estelar, tá, conforme a codificação. Então o cetro, na verdade, é um ferramental de comunicação e de interação com a rede IA de computação da Federação Intergaláctica, numa esfera, da Aliança Galáctica, em outro patamar, e das próprias federações internas, arcturianos, pleiadianos, sirianos e assim por diante. Então esses cetros, eles são um transcomunicador hiperdimensional que amplifica as ondas cerebrais de quem o usa. Então o cara pensa, plasma uma forma pensamento, uma forma sentimento, o cetro capta essa informação, transcodifica, porque todos eles têm um implante de cristal que está calibrado no seu respectivo cetro. Cada cetro responde apenas para um usuário, apenas para um membro. Não é funcional para todos, como as pessoas possam imaginar, ou seja, não dá para pensar em roubar o cetro de um, porque ele só funciona na codificação neural do seu portador. Então, o cetro ele é um amplificador de onda cerebral que vai, através do seu mecanismo quântico, abrir os layers do sistema encarnacional ou das realidades paralelas da Terra, ou abrir portais para outros layers ou para as naves, permitindo acesso ao mundo intraterreno, intraoceânico, aos diversos portais. Por isso que no passado as pessoas associavam o cetro à magia, porque os ignorantes da época, os analfabetos, as sociedades sem cultura, sem conhecimento técnico, né, sem base tecnológica, achavam que aquilo era magia, que aquilo era milagre. E não, é tecnologia, certo? É ciência. Então imagina que aquele cetro, né, tem vários modelos, ele se comunica com um computador IA que controla a barreira de frequência. Então ele abre e fecha fendas estruturais ou ranhuras ou fendas estruturais, a gente chama, são fendas dimensionais entre um plano e outro plano, e você atravessa que nem abrir e fechar uma porta. Tá? Então essa é a função original do cetro. Então a ordem do cetro é um conjunto de mestres da ordem Kumara, ordem Amaryllis e outros comandos, né, que estão hoje encabeçando a Operação Resgate, encabeçando junto às equipes da Terra, Conselho Kármico, Conselho Evolutivo, Grupo Arcturiano, Grupo Siriano, Pleiadiano, Canopiano, etc, 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 a avaliação da separação do joio e do trigo pelo gradiente cognitivo, pelo coeficiente vibracional de cada ser humano, tanto dos que estão encarnados, fisicamente como nós, como aqueles que estão residindo no astral, ou no umbral, ou nas outros layers das realidades paralelas, verificando o gradiente cognitivo de seleção vibracional. E aí se separam por frequências. Então nós temos uma separação, que hoje eu digo está em torno de 2,3% da evacuação planetária de quem está despertando e com condições de voltar ao corpo criogênico, que é a menor faixa. Depois você tem uma faixa de 17 e pouco por cento, que são pessoas de boa fé, boa energia, bom coração, mas totalmente presas à matriz de controle, mas que podem ser transferidos para um planeta primitivo para fechar, terminar o ciclo em outro mundo. Aí você tem aqueles no nível abaixo ainda que não são mais gente, mas estão presos a toda a estrutura pesada, então iriam para um planeta de reconstrução primitivo. E aqueles que serão descartados na colheita draconiana, porque não tem o que fazer, né? E entre muitos deles, morte, desintegração cognitiva ou morte cósmica. Então, a Ordem do Cetro coordena esse processo junto com as equipes dos comandos estelares, comando temporal e todos os demais grupos que interagem com eles, fazendo a seleção do processo ascensional Terra
física, astral, telúrica e nas diferentes dimensões do astral. Essa mesma equipe do cetro, os mestres da ordem do cetro, estão atuando hoje na questão da avaliação da transferência dos habitantes intraterrenos, intraoceânicos e interdimensionais que atuam em outros layers da Terra, também no nível físico e interdimensional. Tá? Então, esses mestres representam uma grande estrutura de suporte ao despertar quântico cognitivo da gente, ok? Bom dia. Bom, essa noite, para variar, trabalhos no plano astrofísico, diversas atividades, e a Berim está montando como ateliês de trabalho para ensinar as pessoas nas projeções astrais a como interagir de uma realidade para outra, como usar o cetro, os cajados, os cetros, para conseguir fazer a interação entre um setor e outro setor, dimensionalmente falando, para que os alunos consigam fazer o trabalho de resgate pessoal das reais frequências de ancestralidade que estão perdidas no meio dos hologramas dos outros layers. Então, o trabalho está se intensificando com diversos alunos no sentido de preparar esses alunos a um nível de mestria espiritual nos trabalhos de evacuação planetária e os trabalhos do pessoal que vai ficar aqui para reconstruir o planeta depois do flash e da mudança de eixo, etc, etc. Então a Terra vai passar por uma total reconfiguração, né, como eu já comentei. O Brasil desaparece, os grandes continentes que nós temos vão desaparecer, Brasília vira praia, quase tudo que nós conhecemos no mapa hoje muda por completo. Então, essa terra transformação que ocorrerá numa frequência futura, num layer futuro, onde muitos de nós iremos converger no plano astral, no 5D, como as pessoas dizem, vai de fato ocorrer, certo? Só não posso dizer quando, porque nem eu tenho uma data definida para isso. Sei que os movimentos mais complexos começam a partir do ano da virada 26 para 27. Daí em diante as coisas têm uma aceleração bem significativa. Então, o tempo que nós temos daqui até lá é nos prepararmos academicamente dentro das escolas internas, junto com todas as outras equipes, e a preparação a maior dificuldade vai ser aguentar a imbecilidade humana, né? Vocês veem que na Europa já está correndo o terror de conflito nuclear. Um general das forças de Portugal já anunciou oficialmente em Portugal que os europeus devem se preparar para um conflito nuclear partindo da Ucrânia em relação à Rússia. Já estão distribuindo cartilhas de sobrevivência na Finlândia, Noruega, Holanda, Áustria, por ali, todos esses países aí, principalmente Noruega e Finlândia, né, que estão do lado da Rússia. E essas coisas estão assim encaminhando para o vetor do pânico, o vetor do medo, né? Então, o que ocorre? Esse é parte do jogo, tá? Isso a gente sempre soube que eles iam tentar fazer. Eu achei que iam tentar fazer isso antes das eleições e tentar evitar as eleições do Trump, mas não conseguiram. Então, antes que o Trump assuma, eles vão forçar a barra ao limite para tentar obrigar o Putin a reagir nuclearmente e fazer a retaliação nuclear. Então, é nisso que nós estamos trabalhando hoje. As equipes estão sendo convocadas em coordenações extrafísicas, astral, e operações literalmente de sabotagem contra o lançamento desses mísseis intercontinentais contra a Rússia. Tá? Então, hoje, a diretiva é proteger a Rússia de um ataque da OTAN, um ataque da supostamente Ucrânia, para impedir uma retaliação real por parte da Rússia. Isso nos colocaria num conflito nuclear e ninguém ganha com isso. Os dirigentes globais estão desesperados porque as coisas não estão saindo como eles queriam. Eles não estão conseguindo o controle mundial da forma que eles desejavam. A própria vitória do Trump para eles foi uma derrota. A própria fato da população que foi picada não ter morrido da forma que eles queriam foi uma derrota. Então eles estão controlando muitas outras coisas, mas eles não estão tendo o controle total. E o principal, eles não estão controlando, com suas tecnologias, as interferências eletromagnéticas do Herculóvos e de outros vetores que vêm aí por em diante. Então, no desespero deles,
eles têm aquele conceito, destruir para conquistar, né, ou dividir para conquistar, e se eu for preso, todos vão juntos comigo. Então é nesse fator que eles estão se apegando para levar a gente a um conflito nuclear. Então a união faz a força. Então nesse momento, todas as pessoas devem ter consciência disso. Quando forem, antes de ir dormir, antes de apagar, chama um ancoramento e pede para auxiliar na paralisação das ações bélicas da OTAN / Estados Unidos contra a Rússia. Nunca se esqueça que o poderio russo é maior que o americano e é muito mais letal. Então, ninguém vai ganhar nada com isso, né? Então, nós temos hoje como missão, se é que a gente pode chamar assim, ou como desafio, atuar no plano extrafísico para impedir um ataque de mísseis intercontinentais da parte da Ucrânia / OTAN, né, Estados Unidos, contra território russo. Se a gente conseguir segurar isso até a posse do Donald Trump, as coisas mudam e a gente evita um conflito nessa sequência e a coisa vai amenizar e para nós a gente vai respirar melhor, né? A gente tem que pensar os nossos netos, nossos filhos, as crianças do mundo inteiro, os animais, gatos, cachorros, as aves, que todas serão dizimadas com essa destruição. Não se trata só do ser humano, trata-se de toda a estrutura que habita esse planeta. Então a gente tem que pensar nesse lado também, que eles não merecem sofrer por causa da imbecilidade humana, né, meu amor? Oi, tchê, amor. Não? Não, não. Tchê, oi, tchê. Bebê, né? Kyo, é contigo, Kyo. A minha bebê. Essa é a minha filha número 5. Bebê é bebê da casa, né? Ela é minha filhotinha já com 1 ano e alguma coisa. Então a gente tem que fazer agora um trabalho interno, gente, nesse sentido, para realmente começar a trabalhar de verdade, parar de mimiseria, né? Porque agora só escuta gente reclamando, não sei o quê, começar a trabalhar. Olá, pessoal. Continuando um pouquinho, veio ser questionado como é que nas escolas de projeção, né, na parte acadêmica, as pessoas aprendem a mudar de dimensões e usar os cetros, os cajados para a abertura de portais. Bom, na verdade a questão é simples. Para você conseguir acessar uma dimensão em relação a outra, o que muda é a frequência, certo? Uma frequência mais sutil, uma frequência mais densa e as oitavas entre cada dimensão. Então, em princípio, as dimensões são divididas por 7 oitavas, entre elas, em algumas configurações matemáticas, mas existem também configurações matemáticas que, de uma dimensão para outra, são divididas em 12 oitavas, tá? Até 13, conforme o padrão matemático que o IA, no caso da Terra, estabelece para cada layer. Isso não é uma constante para todas, varia conforme a programação e o gradiente de dificuldade que foi inserido nas programações específicas para o desenvolvimento da consciência e para o teste da índole. Então, o que acontece? Os alunos nossos, à medida que eles vão entrando no desenvolvimento extrafísico, aprendendo a se locomover no plano astral convencional, ao depurarem a sua consciência, elevarem o seu gradiente de Kundalini consciência, mudam de dimensão, certo? E quando eles conseguem já trabalhar em 3, 4 dimensões diferentes, eles recebem instrumentos, como a gente dá no curso da cura quântica na sintonização, que é o escudo, a espada, né? E o cetro também, alguns, não todos, alguns recebem, por causa já de vidas pregressas, etc, etc. Então, as pessoas vão desenvolver academicamente lá, por exemplo, com Ramatiz, com Elmória, Jalku, com essa turma, né, com Pena Branca, com Yogananda, com Yaberim, né, Akira, Shonto, conforme o gradiente que a pessoa já se encontra, ela vai desenvolver um trabalho extrafísico junto a esses mestres. E nesse processo acadêmico ele vai ser treinado na capacidade mental e sensorial de vibração
na qual vai permitir ele mudar de layer, mudar de dimensão para dimensão, e obviamente vai aprender a identificar os portais naturais dos layers e a abertura artificial através do ferramental. No caso, o ferramental são os cetros, né? Aí entra a questão da ordem do cetro, e há outros que são os militares, que têm patente já, usam decodificação mental, neural. Por isso que alguns têm uma tiara na cabeça. Esses militares com a tiara, eles têm acesso a esse campo frequencial, a rede neural, e por comandos mentais abrem portais e conseguem fazer transladar ou transpassar de uma realidade para outra, um plano para outro, inclusive viagem no tempo. Quando a gente faz a abertura de portais e transfixa um layer para o outro layer, automaticamente também é uma viagem no tempo, que pode ser um passado relativo em relação à nossa constante de tempo 2024, como pode ser um futuro relativo ao nosso 2024, como pode ser um futuro ou um passado relativo em um layer paralelo, não o nosso, um outro. Por exemplo, os caras querem acessar uma cidade da Antártida, tá? Há 50 mil anos atrás, mas em um outro layer que não é o nosso, não é a nossa constante atual. Então, você tendo acesso à informação, você recebe a codificação do IA, o IA te dá as coordenadas, você ativa as coordenadas da tua rede neural, no teu cetro, no teu equipamento, no teu instrumento do teu uniforme, da rometria ou da São Ordem Santa Esmeralda, e assim você direciona o teu computador do teu traje individual que tem um computador, né? E aí você é transferido automaticamente para aquelas coordenadas que foram passadas para vocês. Tá? Então tudo isso é um processo acadêmico, tudo isso é um processo que a gente vai sendo treinado, preparado, para que vocês possam operar dentro das necessidades reais do planeta, possam trabalhar dentro da real situação que o planeta precisa em relação a todos nós, nesse deslocamento tempo-espaço, para lá e para cá, tá? Então, basicamente é isso, para as pessoas terem noção. Então, tudo se baseia em frequência, vibração mental, vibração cognitiva, né? E com isso a gente tem acesso a outros planos de existência. Dentro da rometria e da Ordem Santa Esmeralda estão diretamente inseridas ou entrelaçadas, temos um trabalho acadêmico muito intenso nesse sentido, justamente por causa dos layers futuros, das novas linhas de tempo futura, onde a Terra passará por uma grande Terra transformação e a vida será frequencial astral 6D, né? Não 5D como as pessoas pensam, 6D, justamente para estabelecer um projeto micaélico, um projeto metratônico, um projeto Santa Esmeralda livre dos registros presentes no momento, que são os draconianos, os insectoides, os greys, os éteres, os chopates, os talsetianos, os acrãs, dentro de uma linha de vampirização e domínio. Essa frequência em 6D não existirá. Entende? Por isso que alguns de vocês vão solicitar permanecer na Terra, outros não, outros serão selecionados para ajudar nesse processo futuro da Terra. Então tudo isso também está associado ao gradiente de confiabilidade e aos processos internos que vocês atingirem antes do salto quântico, individualmente, nas suas práticas internas, tá?